Arnaldo, quer comentar alguma coisa ainda sobre o Flamengo? Essa questão das prioridades, o Boto, né? Vocês estavam falando do Boto. O Boto já disse que se tiver que priorizar alguma competição, seria o Campeonato Brasileiro, a Liga Nacional. Na coletiva, o Felipe Luiz falou que não é bem assim, que todas são importantes, Libertadores, claro, muito importantes. Por essa escolha, dá para entender o que o Flamengo está priorizando de fato? E essa é uma escolha acertada ou não? Luísa, boa pergunta, porque eu acho que depois do Botafogo ano passado, que ganhou os dois, né, a Libertadores e o Brasileirão, assim como o Flamengo do Jorge Jesus tinha vencido, para times desse porte, Flamengo e Palmeiras sobretudo, não dá para priorizar, tem que lutar pelas duas. O que eu acho curioso em relação ao Flamengo recente, o Mauro também toca bastante nesse ponto, e isso precede, claro, a chegada do Felipe Luiz, é que o Flamengo, com toda a qualidade de elenco que vem mostrando nos últimos tempos, né, o poderio, ele dificilmente liderou o Campeonato Brasileiro da Série A, né, nos últimos anos, e ele tem tido também muita dificuldade na Libertadores, né, inclusive, às vezes, em jogos em casa. Jogos fora, o Flamengo não vencia há muito tempo, ganhou na Venezuela na estreia da Libertadores. Mas eu acho até chocante que o Flamengo, com tantos jogadores bons, o poderio que tem, não tenha dominado mais esses torneios nesses últimos anos, né? E a régua com o Botafogo do ano passado, ela sobe para todo mundo. Acho que o Palmeiras, o Flamengo e também o Botafogo, em termos de investimento, eles não têm essa de priorizar. É bom avisar o Boto, porque aí eu acho que soa como aquelas desculpas do Corinthians, que não tem a Libertadores, mas tem a Sul-Americana. Ah, não fui bem aqui porque eu estava priorizando lá. Não é assim que funciona, né? Uma coisa é o revezamento de jogadores que todos os técnicos estão tendo que fazer pela sequência de partidas. A outra coisa é priorizar torneios, né? E aí o treinador tem que exatamente saber tirar os dois ao mesmo tempo no meio de campo para começar um jogo de Libertadores. Acho estupidez. E tem um outro detalhe, só o último, que me chamou muita atenção na escalação do Flamengo para o jogo da Libertadores, que foi pela primeira vez ele utilizar os laterais defensores, né? Normalmente joga o Wesley e o Alexandre do outro lado. Às vezes jogava o Varela do lado direito e o Ayrton Lucas do lado esquerdo. Ele começou o jogo com os dois laterais que tem muita dificuldade em atacar contra um adversário bem fechado. Então, ali também a estratégia dos dois laterais defensores não fez sentido algum para mim. Foi mais uma questão na escalação. Mas eu acho que a priorização acaba virando bengala para muito clube e para muito treinador. Eu citei o Corinthians porque os Corinthians acho que é PhD em priorizei o Paulista, por isso saí da Libertadores, priorizei o Brasileiro, por isso perdi na Sul-Americana, e a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? E agora o Flamengo volta a olhar para o Só tem uma diferença. Oi, Mauro. Tem uma diferença. No Flamengo não vai ter agenda positiva e o couro vai comer. Perder para o Central Córdoba é pancada, é crítica. Não pode perder para um time pequeno da Argentina em casa. E não tem esse negócio, porque ganhou o Carioca, dane-se. Se for eliminado da fase de grupo, se conseguir ser eliminado nesse grupo, joga no lixo o Carioca. Não adianta nada ser campeão. Eliminado numa chave que tem LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira. Claro que eu estou me antecipando, o Flamengo não está para ser eliminado. Mas se perder o jogo com o LDU, vai se ver numa situação de obrigação, como foi nos últimos anos, de vencer os últimos jogos, de qualquer maneira. Para se classificar em segundo, talvez. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Esse jogo jamais poderia ter acontecido da maneira que aconteceu. E o Felipe Luiz já está percebendo que não tem agenda positiva, não tem esse papinho furado de que ganhamos de estadual, não sei o que, rivalidade Fluminense, que se dane. Se dane, não pode. O Flamengo tem um histórico de vexames na Libertadores que tem que ser estancado. Essa é a missão de quem está no poder. Mas o Boto nem conhece essa trajetória. E, pelo jeito, o BAP, quando contratou, não explicou para ele: olha, o Boto, teve uma história do América do México, teve o Defensor do Uruguai, teve o ano passado o Peñarol, no outro ano teve o Olímpia. Sabe, a gente tem que parar com isso, olhar para a Libertadores de outra maneira, né? Porque o Flamengo tem um histórico de sucesso e de fracassos retumbantes. E isso tem que parar. Isso não pode continuar.
Não se pode conviver com isso pacificamente. Mas não tem agenda positiva. O Coro come. E vai continuar comendo. Felipe Luiz, domingo, já vai ter que dar uma resposta contra o Grêmio. Luísa, agora que ele usou as expressões vexame, né? Fracasso, mais uma outra expressão. Fiasco. Fiasco e tal. Qual foi o maior fiasco dessa roda? Não foi o Cruzeiro? Foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. A gente não pode deixar passar em branco o que aconteceu com o Cruzeiro. Cruzeiro. É um negócio, olha, o Cruzeiro... Que coisa triste, né? Mineirão vazio. No Campeonato Mineiro nem foi para as finais. Duas participações na Sul-Americana e nada. Contratou um bando de velhos, né? Que não estão dando no couro. Para de falar de velhos. Não seja etarista você também. Não, mas eu sou velho e tenho direito. Você tem lugar de fala. Você tem lugar de fala, tem lugar né, de fala para falar de velho.